Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos. Estamos hoje aqui com a Selma. Ela mora na Alemanha, mas ela está aqui no Brasil fazendo uma curta temporada. Como pode melhorar? E ela vai nos presentear então com esse Zoom hoje, falando sobre a classe que ela fez, Pais Conscientes, Filhos Conscientes. E a gente vai marcar uma classe introdutória aqui em São Paulo. Aí ela vai passar um pouquinho para vocês, um pouco do que é essa classe, o que vocês podem receber. Que vocês tiverem de dúvida, vão mandando ali no chat que eu vou lendo 10 perguntas para ela, ela vai falando para vocês. E aí, no final, a gente passa as informações aí da classe, quem gostaria de aprender um pouquinho mais. Então, Selma... Joia. Oi, pessoal, tudo jóia? Tudo bom com vocês? Bom, estou aqui no Brasil por enquanto, por esses dias. Essa é a última vez, eu acredito, talvez, né? Nesses 10 segundos, que dessa vez é a última vez nesse ano que eu venho para cá. Já é a terceira vez esse ano. E agora trazendo essa classe maravilhosa que é Pais Conscientes, Filhos Conscientes. É uma classe incrível, incrível. É uma classe que expande bastante para todos nós, né? E traz um pouco dessa condição de realidade que às vezes é tão deturpada sobre como ter esse relacionamento com os filhos, né? E eu estou vendo que vai chegando mensagem, mas como eu estou num Não, tablet, então eu vejo. você vê e aí você me fala. Tá, eu que estou escrevendo lá também, pro pessoal. Então tá bom. Então tá bom, estou vendo que está chegando Para quem aqui. não sabe também, a Selma ela é facilitadora certificada, ela virou CF agora em agosto, e agora ela está aí na jornada lá na Alemanha, e ela vem para o Brasil algumas vezes no ano, e bora expandir agora com essa classe. É isso aí. Além da classe do fundamento e todas as outras, agora veio com essa de pais conscientes, filhos conscientes. É uma classe que eu me identifiquei muito. Eu sou mãe, tenho 3 filhos, tenho um filho que vai fazer 20 anos agora, tenho um filho de 12 e uma filha de 8 anos. Então, eu trouxe muito para a minha realidade e coloquei em prática. Então, não é só assistir aula lá com o Brandon e saber como que funciona aquilo e só no papel, né? É catar, colocar em prática, botar nos filhos, trabalhar você com os seus filhos e ver o que funciona, o que é bacana, qual é essa realidade. E foi isso que eu fiz. Os meninos fizeram uma turnê lá na Alemanha, e puderam ficar um tempo lá na minha casa, ficar junto e presenciou um pouco dessa condição de como é ter essa forma, ou melhor, sem forma e sem estrutura nenhuma para poder estar com os filhos, né? E Selma, e essa classe, o que as pessoas vão receber dela? O que você percebe? O que você recebeu dela quando você fez? O que movimentou mais você para o pessoal entender um pouquinho o que pode movimentar neles? Sim. Na hora que eu escrevi para o Douglas, né, para nós montarmos essa classe, eu usei a palavra bagunçar. Então, essa classe, ela realmente vem para bagunçar tudo aquilo que você tem, de forma e estrutura, de como educar os seus filhos, como criar os seus filhos. O Brandon usa a palavra criar mesmo, sabe? De não educar. Às vezes a gente usa essa palavrinha ficar mais bonitinha, mais charmosa, mas é criação de filhos. E ela vem para bagunçar. Ela quebra toda a forma e estrutura, tudo aquilo que falaram para você lá atrás, que você... Porque, assim, vamos começar, né, Douglas? Quando uma mulher ela engravida, todo mundo começa a falar como que é educar filho para ela. Então, aí todo mundo. Aí vem mãe, aí vem sogra, aí vem a família, vem amigos. Aí você vai comprar uma roupa numa loja, a mulher da loja também te fala como que você tem que educar filho, entendeu? Todo mundo dá palpite que, olha, não pode pegar muito no colo porque aí fica manhoso. Não pode ter que deixar dormir sozinho depois de tanto tempo. Ou seja, antes mesmo de você virar mãe, antes mesmo de virar pai, já tem um monte de conceitos, um monte de julgamentos, e aí você já começa a pensar na possibilidade que não é capaz. E aí é o seguinte, quando está gestando, quando o casal está gestando, seja o primeiro, segundo, terceiro, quinto filho, não interessa, nós pensamos sempre na expectativa. Vai ser bonitinho. Que a gente vai pegar, vai dar banho, vai ficar cheirosinho, que gostoso. Ninguém pensa na diarreia, ninguém pensa na cólica, ninguém pensa que vai ter noite sem dormir, ninguém pensa que isso realmente vai mexer com a estrutura do casal, além da casa. Então, tudo isso
é bagunçado demais. Então, às vezes, nós encontramos casais que falam assim, poxa, estava até indo bem, mas depois que chegou um filho, esfriou a relação sexual, ai, acho que não é bem por aí, é melhor a gente dar um tempo, e de repente acaba desfazendo o relacionamento por uma condição do filho, e aí começa a ficar aquela situação pivô. Ou não se separa e mantém aquele relacionamento horrível por conta dos filhos, né? E começa a depositar muita expectativa. Essa classe, ela mexe muito nessa expectativa que os pais têm com relação aos filhos, seja porque eles não são o que nós queríamos ser, começa a depositar isso no filho. Então, se eu tive uma educação que eu apanhei, então eu vou para o oposto, né? Eu polarizo. Então, eu não vou bater. Mas não significa que você tem que sair batendo. Mas começa a deixar fazer tudo. E aí começa a desnortear. Então, essa classe, o objetivo principal dela é trazer a consciência aos pais como dar escolhas para os seus filhos. Mas, gente, aquela escolha assim, olha, eu vou deixar minha filha escolher o vestido dela. Ela escolhe entre o rosa ou o verde. Entendeu? Não é aquela coisa assim, olha, meu filho, ele pode escolher a roupa que ele vai no churrasco, ele vai com a bermuda florida ou a jeans, né? Então, você está escolhendo, você continua escolhendo. Nós somos manipuladoras, nós fazemos isso. Imagina, Nós a mãe não é escolhemos. boa nisso. Não, Mães não nem são um pouco. boas nisso. Todas as mães são manipuladoras. Eu não falei isso hoje lá, viu? Tinha muitas mulheres lá, eu não podia falar desse jeito assim, a queima-roupa, né? Mas nós, né, principalmente que temos essa realidade de conhecimento do Axis, nós sabemos dessa manipulação que nós temos. E aí, essa classe traz possibilidade de você pensar fora da caixa, fora da forma e estrutura que te falaram como você tinha que ser pai e mãe, como que você tinha que fazer o tempo todo, porque tem que dar certo. E se não fosse para dar certo? Tem jeito certo de ser pai e mãe? E se o jeito mais certo é o jeito errado, dentro dessa forma e estrutura, né? Então, quando começa essa classe, parece que vai te dar um nó na cabeça, você fala, ai meu Deus, e agora? O que eu vou aprontar com esses filhos? Gente, é incrível você começar a dar o direito de escolha para o seu filho. É incrível você começar a realmente deixar ele escolher, para eles começarem a ficar conscientes, começarem a ficar com a responsabilidade. Essa palavra é pesada, responsabilidade? É. Mas nessa condição é você começar a, pelo menos, Empoderamento, seu né? filho, olhe, e tem um empoderamento. É isso. E isso que você falou é muito claro mesmo. O meu antigo relacionamento, a mãe dele criou ele, porque ela já percebia que ele era diferente desde pequeno, e ela já percebia que ele seria gay, e ela era muito católica também, e para ela isso era algo inaceitável. E então ela tratou ele como doente. Então até 10, 11 anos, a empregada ainda dava banho nele e dava comida na boca dele. Então, quando ele rompeu, que ele não aguentava Nossa, mais desse jeito que ela tratava ele, ele rompeu aquilo e ela se sentiu traída, porque ela tinha feito tudo aquilo para ele, mas ao mesmo tempo, quando ele veio embora, ele não sabia fazer nada. Era uma criança dentro de casa e aí ele ficava lá, ele não sabia fritar um ovo, não sabia fazer um nada. E é muito isso. Quando a mãe não empodera o filho, que ela quer prender ele acaba ficando nessa coisa perdido na hora que ele sai para o mundo, né? sim, sim, é isso mesmo. Porque o que o Brandon traz muito nessa classe, e foi aonde começa a quebrar os paradigmas, é justamente isso. Nós estamos o tempo todo nos empoderando, a fazer escolhas, a ter escolhas conscientes, a possibilidade de mudança a cada 10 segundos, começar a saber quem você é e o que você está fazendo com tudo isso. Só que quando chega na parte do filho, você começa a colocar a sua expectativa o tempo todo na vida dele, para ele tornar real. E aí, essa classe traz isso para gente. Como está trabalhando com o seu filho e mostrar para ele, olha, isso que você está fazendo não é legal. O que nós vamos fazer com isso? Né? E se a palavra for nada? Não vamos fazer nada? Tá, o que está criando para a vida dele?
Então, você, enquanto pai, ter a consciência de que tudo que você faz vai refletir nos próximos 5, 10, 15, 20 anos da vida do seu filho. E ele também saber que ele tem capacidade de fazer escolhas para os próximos 5, 10, 15 anos. E isso nós estamos falando de crianças. Nós não estamos falando de adultos. Essa classe traz muito que, assim, filho é filho, para sempre. Não existe ex-filho. Mas ele traz a condição até 18 a 20 anos, mais ou menos, né? 20 anos é trazendo para a realidade do Brasil até, porque lá fora, né, as crianças saem mais cedo, os adolescentes saem mais cedo de casa. Então, mais para essa nossa realidade. Mas o quanto que esses adolescentes não estão empoderados, o quanto eles não estão trabalhando, né, com esse empoderamento. Então, uma coisa que é trazida para a gente é o seguinte: o que traz. Às vezes é um rapaz, e aí levou um fora de um relacionamento, ou uma moça que levou um fora, aí vai lá desenfreadamente, pega um uísque, pega alguma coisa, tomou. O Brando fala assim: olha, 2 doses de uísque e uma sacada só precisa de 5 segundos para se jogar lá de cima. Uau. E aí? Qual é o empoderamento que você dá para essa pessoa a simplesmente fazer escolha por ela? E não ficar à mercê de que a minha mãe cuida de mim, isso que o Douglas trouxe, a minha mãe cuida de mim. E aí, quando eu saio daqui, eu falo, tá, então eu vou bater asa, então eu vou para um relacionamento. E agora, quem vai cuidar de mim? Quem vai fritar meu ovo? Quem vai me ajudar? Né? E aí começa a ficar dessa forma. Né? Então, teve uma pessoa que falou aqui, e quando os filhos sabem e saem da mesma casa da mãe, no caso a minha filha, eu não tento ficar me culpando, mas verdade é que eu faço 24 horas por dia, me sinto mega culpada sobre o divórcio, eu não entendi o começo. E quando os filhos sabem e saem mesmo da casa da mãe, no caso a minha filha, eu tento não ficar me culpando. Mas, na verdade, é o que eu faço por 24 horas por dia. Me sinto mega culpada desde o divórcio. André, poxa, não tô lembrando de você, meu som. Sou eu. Ah, desculpa. E aí bagunçou tudo. Você quer falar? Porque ficou confuso para eu ler. Nossa, Fala pra desculpa. gente. Mega confuso. Tá, eu sou a Patrícia, eu tenho 2 filhos. Oi, Patrícia. 23 e 16 anos. Eles moram o dia 16, desde o divórcio. Teve um processo do pai, assim, de... Ele queria os filhos, ele queria os filhos, então teve processo litigioso. No final, eu consegui a guarda compartilhada, mas eu não sentia, hoje, assim, por Axis, entre outras coisas, eu não sentia que eles queriam estar comigo. E no final, eles meio que eu liberei mesmo. Só que eu me sinto culpada, e na verdade não é só culpada, eu ainda acho que eles deveriam estar aqui. Eu ainda hoje, assim, eu olho para o vazio e haja access para sair desse lugar, assim, inclusive do apartamento. Eu não consigo sair daqui, porque parece que eu consigo, a única consigo, por mais que eu faça processos, eu falo, Ah, saiu o seu som. Saiu. Saiu o teu som. Ainda tá sem som. Mas mesmo que tá assim, você tá... Voltou? Eu? Voltou. Voltou. Bom, uma coisa incrível, e assim, Patrícia, eu vou te falar que foi libertador. O Breno fala o seguinte: quando você se sente culpada, é sinal que você está no caminho certo. É incrível, isso quebra a nossa estrutura total, porque ele fala o seguinte: quando nós estamos buscando e quando nós jogamos a culpa em nós, porque nós vemos uma carga lá de trás de como é ser pai e mãe, quanto mais você se sente culpado, que parece que não está fazendo o máximo seu, você está no caminho certo. É sinal que você está buscando mudança daquela situação. Você está buscando uma forma diferente de olhar essa realidade. Então, quando você pensa em culpa, quando você está falando dessa culpa, de não passar tempo e tal, por mais que são grandes agora, é realinhar com o que você tem hoje, né? Não são crianças mais. Então, realinhar, fazer uma nova estrutura, não significa que se até agora foi desse jeito, precisa continuar sendo. É mudança o tempo todo, só que não na polaridade. Né? Eu não vou, era assim, então agora tem que mudar assado. Não, é fazer uma nuance aí no meio e pegar a culpa e usar a teu favor.
né? E não Pergunta. pegar essa culpa para engessar. É pergunta. Pergunta, 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 empoderar, pergunta. E se esse espaço fosse possibilidades, né? O quanto eles estão dando um presente para ela de possibilidade, poder perceber a escolha deles, o quanto ela pode escolher ela, né? Também percebo isso agora ela falando. Estão dando esse presente para ela e como que você pode receber disso? Sim, é isso mesmo. Sim. Dá para ouvir? Dá. Dá. Eu já pensei nisso, assim, que eles estão me dando esse presente, assim, né, de mais liberdade e tal. E às vezes eu experimento isso, mas eu sempre volto para trás, porque vem esse lugar assim, eu acho que vem esse lugar de saudades mesmo, de repente gostar não é nem culpa, é de vontade mesmo, de estar com pessoas crescendo, de ver meus filhos crescendo. Eu não vi isso. Sim. E eu sinto esse vazio, e o vazio é algo que me preenche. Esse vazio, às vezes, eu acho que ele é a coisa mais verdadeira que tem. E eu não quero ficar preenchendo ele mais com outras coisas. Depois de alguns anos, já me diverti bastante, mas parece que eu gosto de olhar para ele. Mas eu considero isso também que é uma coisa meio triste, uma escolha um pouco pela tristeza, assim, não tá me vindo essas mil possibilidades, tá me vindo uma coisa assim, tipo, eles estão mais adultos, adolescentes, e estão escolhendo suas vidas, e eu, mais madura, já tô falando, quero ficar mais quietinha, não quero mais sair por aí, aproveitar, tipo, mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de sair de onde eu moro, e eu percebo que o lugar físico que me prende aqui é essa história, essa memória. Mas eu sou uma recém-facilitadora, ainda falta o fundamento. Eu acho que tem. Eu era para eu estar indo agora para Salvador, para o RAR, e eu não conseguia comprar a passagem. Daí tem coisas assim que eu tento furar esse cerco, mas eu volto sempre para um lugarzinho assim. De manhã eu tava passando roupa, gente, em casa. E eu falei, quer saber? E eu vou fazer isso, é o que eu tenho de melhor hoje, arrumar minha casa. Nem sempre é fazer um voo para Tailândia, entendeu? Às vezes é ficar em casa mesmo. Eu não sei se eu tô Eu se me percebo que você está limitando. comparando, e quando você compara, você deixa de ver você, o que é verdadeiro para você. O quanto você está se Isso. alimentando aí do inconsciente coletivo de todas as pessoas que pensam que sua mãe tem que ser X, Y, Z. Eu até vou contar uma história, depois eu queria até que você falasse sobre essa visão do ar. Classe, Thelma. Uma vez eu fui dar uma classe, uma host, ela era mãe de duas crianças, e assim, para ela se sentia primeiro, ela se sentia culpada porque ela não queria abrir mão do tempo livre dela, porque ela gostava de ir para academia à noite, ela gostava de não sei o quê, e depois que ela virou mãe, ela não tinha mais tempo para isso, mas isso irritava muito ela. E aí eu olhei assim e falei para ela, uau, eu falei, você sabe que a primeira linguagem com a criança, ela é a energia, não é o que sai da sua boca. Aí eu falei, como seria se você, já que você atende as pessoas, se você dedicasse 2 horas do seu dia para atender as tuas filhas, para ficar com elas de verdade, desligar o celular e ficar brincando com ela 1 hora à tarde, 1 hora à noite. Será que sua filha não ia ter um tempo de muito mais qualidade do que você tá lá na casa puta, brava, as crianças estão percebendo isso, você não tá nem dando atenção para ela, mas você tá no mesmo espaço físico que ela. E aí eu falei para ela, isso é o que eu percebo, olha que eu não sou pai, então estou falando aqui só para ver o que você poderia falar sobre isso da classe, se tem alguma coisa a ver ou não, mas para mim foi aquilo que me veio naquele momento das classes que eu participei, do que eu ouvi sobre pais, o quanto isso seria uma qualidade muito maior, porque ela teria conectada com a mãe de verdade 2 horas por dia, do que estar 4 horas, 5, e a mãe nem olhar para a cara dela, né? Não sei, o que você pode falar sobre isso, Selma, que você percebe? Isso. É exatamente isso, Douglas, exatamente. O quanto você tem que ser honesto com os teus filhos, né? A filha chamou para brincar de boneca. Aí você está toda culpada porque trabalha fora, correria, tem que limpar a casa, tem que passar roupa, tem que fazer um monte de coisa, e a criança está lá. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Aí você dá aquela suspirada, né? E você faz assim, vamos brincar. Aí a criança já vem virado no giraia, assim. Ela pega a boneca e fala, essa boneca é a fulana, essa daqui é a ciclana. E esse daqui que vai ser não sei o quê. Ela monta, porque ela já tem a fantasia aqui na cabeça. Ela já montou a brincadeira. E aí você vai entrar. Você pega aquela boneca, em vez de você brincar mesmo, você está tão preocupada com tanta coisa que tem que ser feita e com pressa por conta do horário,
Que você pega essa boneca e você vira um fantoche. Você fica ali, pulando aquele brinquedo ali e não brinca com a criança. Aí, passados 5, 10 minutos que você está com essa criança, você cansa. E aí você fala assim, a mamãe tem que fazer tal coisa. Eu prometo, depois a gente brinca, depois não sei o que, e ó, queima o chão. E aí você acha que você deu um tempo para ela. Aí o que acontece? Essa A criança... Nayara falou assim, quem nunca? Quem nunca? Gente, eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando de mim. E aí, o que acontece? A criança registra o quê? A minha mãe não entendeu nada. A minha mãe não entendeu nada. Então, essa classe é um convite para ter essa honestidade. Você vai brincar com teu filho? Se vai, fala, eu estou aqui, vou brincar com você. E realmente celularzinho para o lado. Quanto tempo que você vai brincar? Tem que ter regra? Não, não tem forma, não tem estrutura. Mas se você aguenta ficar 5 minutos longe do celular, dá esses 5 minutos para a criança. Você aguenta ficar meia hora? Dá meia hora. Dá o tempo que for necessário seu, a sua realidade. Também não é aquela condição de que eu vou ficar me matando para fazer isso. É aí que entra a história. Você não precisa se matar. Nem se matar para ficar com a criança, nem se matar para ficar comprando coisa cara para poder suprir aquilo que você não está fazendo. Entende? E aí, essa honestidade é uma das coisas primordiais dessa classe. Porque você tem que ser honesto com a criança e honesto com você. Você vai estar disponível? Então fala para essa criança. E aí tem um detalhe. Não está disponível? Também fala. Não é assim, tenho que fazer tal coisa. Não, olha para a criança e fala, olha, a mamãe não vai brincar agora. Eu não estou legal. Eu tenho algumas outras coisas para fazer. Vamos combinar tal hora brincar? Ou amanhã, ou sábado, enfim, não interessa que horas que você vai marcar isso, se é que você vai marcar. Mas seja honesto no que você vai marcar. Não minta. Não minta, porque a pior mentira você está fazendo para você. Então, se comprometeu com essa criança, com esse adolescente, porque vai no cinema, alguma coisa, cumpra. Cumpra, porque tudo isso, ó, volta a registrar aqui. Eles falam do empoderamento do filho. Por quê? Porque o filho está te vendo o tempo todo. Dentro dessa classe, eles explicam o seguinte, até 11, 12 anos de idade, mais ou menos, a criança percebe tudo que acontece dentro da casa. Se os pais estão para separar, se brigou, se esses pais não têm relação sexual, se esses pais têm intriga com alguém, sabe? Tipo, não gosta da avó, não gosta do tio, não gosta de ninguém, sabe? Aquelas coisas assim. A criança sabe tudo. Aí o que acontece? Quem nunca, né? Já que a gente usou quem nunca? Você não gosta de uma pessoa, X, tá? Vou dar o nome, sei lá, uma prima, um parente. Parente geralmente tem essas coisas. Então, um parente. Você não gosta de fulano, mas você não verbalizou isso na sua casa. Você não verbalizou, mas você já mostrou que quando vai chegar, você tem torto o nariz. Aí, de repente, essa pessoa vem te visitar. Justo na hora que essa pessoa chega, seu filho começa a fazer birra. Ele fica te chamando porque ele quer leite, porque ele quer que você limpa ele no banheiro, porque ele está com sono, porque ele bateu a perna, doeu, porque ele quer que você ligue a televisão para ele. Ele começa a te requisitar. E quando ele não te requisita, ele faz birra. Aí você não sabe por que seu filho ficou daquele jeito naquele momento. Gente, essa criança percebeu que você não gosta dessa pessoa. Então, o que ela faz? Começa a atrair atenção para a pessoa olhar para ela e te livrar. A potência dessa criança, desse ser infinito, que está num corpo de criança, é tão forte, que ele já captou que você não gosta, ele está te facilitando a vida. E ele começa a chamar a atenção. Aí, o que nós fazemos como mãe? Não sei o que aconteceu com esse menino. Bota de castigo, senta ali, mete no videogame, começa a alienar essa criança. E aí ele começa a achar o quê? Que a percepção dele está errada. E ele desempodera. E aí começa a desempoderar aqui, começa a desempoderar com a professora, começa a ter desempoderamentos. Aí nós pegamos essa criança que a gente fala assim, ó, a gente criou bem. Aí chega aos 15, 16, começa a usar droga. Aí a gente fala o quê? Putz, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? O que eu estava fazendo com essa criança? Né? Aonde eu errei com essa criança?
O quanto ele não está empoderado? Porque se ele tivesse empoderado, ele ia ter direito de escolha. E a hora que esse amigo chega com a droga, ele tem o direito de escolher. E com certeza, com base de tudo aquilo que ele já resolveu, ele já aprendeu, ele sabe como lidar, ele pode fazer a escolha de não experimentar. E por que eu estou falando ele pode fazer a escolha? Porque, gente, é eles que vão escolher. Eu vi agora, para ir dar essa palestra, eu vi que o Fantástico está fazendo umas reportagens assim, o seu filho faria isso, uma coisa assim. E aí eles colocam uns adolescentes em xeque, assim. Ele pega uns adolescentes, coloca com umas atrizes, e aí é uma atriz simulando que está tomando uma bebida alcoólica, e aí ela fica meio embriagada, e aí ela oferece carona, né? E só que as mães desses adolescentes que estão passando nesse teste, tá nos bastidores olhando pela câmera. E as mães estão lá assim, ó, pode poc, pode poc, pode poc, pode poc. Apavoradas, assim, eu ensinei que não é para sair com pessoa que bebe. A outra, não, porque ela teve uma prima que sofreu um acidente e faleceu, porque uma pessoa bebe. Ela não vai pegar carona. Gente, todos os adolescentes que passaram por esse teste do Fantástico, todos eles pegaram carona com a moça alcoolizada. Aí fizeram um teste de abuso sexual. Catou adolescentes e tal, também era atriz e ator, e colocou 2 lá para fazer. Eles ficaram apavorados vendo aquele abuso, e assim, só teve um menino que tomou atitude de ir lá tentar salvar a menina. E aí as mães ficavam apavoradas assim, não, eu já ensinei para eles. Não, isso não pode, tá? Você fica só falando, pode, não pode, pode, não pode. Ele escolheu se aquilo pode ou não pode. Então é você empoderar ele, a ele saber quais são essas escolhas conscientes. Por isso que o nome dessa classe é Pais Conscientes e Filhos Conscientes. É não ficar alienado nenhum e nem outro, é não brincar de casinha. E sim, você saber que você tem um ser infinito e um corpo pequeno que veio para este mundo e que ele tem capacidade de escolha. Você está aqui só para empoderar. Você é tão poderosa, mas tão poderosa, que ele veio através de você, ele te escolheu. Ele veio através de você. Seja numa gestação biológica, ou seja numa gestação, como nós falamos, do coração. Não interessa como chegou essa criança até você, mas é como que você está lidando com essa criança, como que você está pegando esse ser infinito e falando, olha, você acabou de chegar nesse mundo, unicórnio, você pode tudo. Então, eu não vou te enfiar dentro de uma caixa e depois você vê o que você resolve fazer. Não, é você trazer a realidade para ele. Fala, Dô, porque você deixa eu falar, eu falo muito, e aí eu vou falando. Nossa, a hora que você falou agora de dar escolha, sabe o que me veio a cena de quando eu era pequeno com meu pai? Meu pai era caminhoneiro e eu estava fazendo uma viagem com ele. E aí ele foi descarregar uma carga de caminhão. E aí ele falou assim para mim: tinha um cara sentado no ar-condicionado no escritório e tinha o povo descarregando a carga na cabeça, embaixo de um sol quente. E aí ele falou assim para mim, ó, tá vendo aquele cara lá sentado no ar-condicionado? Aquele cara estudou. Esse daqui, ele preferiu não estudar. Agora você pode escolher. Ele falou para mim. Olá! E aí ele perguntou, o que você gostaria? Eu falei, eu quero ficar no ar-condicionado. Lógico, não é? Total Nossa, facilidade. a hora que você falou isso, tipo, ele não disse o que eu tinha que fazer, porque meu pai nunca me cobrou que eu estudasse, nunca, nunca, nem minha mãe, nada assim. E aí, tanto que a gente ia e ficava às vezes de recuperação, aí se matava de estudar e passava, ele falava, ó, se repetir eu tiro da escola particular, ele só falava isso. Ele não cobrava nota, ele não cobrava nada. E aí eu achei incrível agora que você falou o quanto ele me empoderou naquele momento para eu escolher, né? Ele não disse o que eu tinha que fazer. Exato. Ficou muito claro isso agora, a hora que você falou. Veio a cena na minha cabeça. Por isso que eu tava aqui assim, ó. Tava lembrando. Eu vi. Eu vi você lá na lenha, assim, ó, só pensando. Tava passando um filme aqui, e aí eu lembrei disso. Uau. Que demais. Posso fazer uma pergunta? Claro, pode falar, Patrícia. E quando a gente... eu tô pensando assim, em pais mais velhos, né? Os meus pais, assim, né? Uma geração bem outra cabeça, que não tiveram escolha, aparentemente, né? E eles até se justificam, né? Eu tenho uma mãe que ela fala assim, mas naquele tempo a mulher era assim, as mulheres faziam assim. Eu sempre falo, não, a senhora que escolheu isso, e ainda chama ela de senhora até hoje.
Então, assim, como que é viver Eu, essa eu também geração? chamo de senhora aqui, ó. Tá do meu lado aqui, mexendo no celular. Eu também chamo de senhora. Sim, sim. Sim, então, mas assim, é um pouco difícil, porque parece que ela justifica a não escolha, né? A não escolha é o lugar, né? Eu aprendi isso. É assim, tem que ser assim. Nossa, a Axis para mim assim, é um desafio enorme, né? Porque em É, muitos momentos da mas vida eu pedi você. apoio e eu tive recusa, porque eu estava pedindo apoio por uma escolha diferente. E eu nunca tive, né? E aí, esses filhos que saem de casa fazendo as escolhas deles, a revelia de mim é tipo assim, oi, sabe? Como se dissesse assim, Na uau, ele está escolhendo a verdade, vida dele, tudo bem. E eu, na verdade, exato. fico entre essa visão deles, dos pais que falam, assim, muito bravo. Eu falo, quem vocês pensam? Oi, tá É, cortando. Tá tá sem som. cortando. É, tô sem som de novo. Ficou sem som, Patrícia. Na Vai verdade, editar. quando você está falando da tua mãe, e aí que aquele pessoal mais antigo se justificam, na verdade, isso vem de tantas gerações, não é só da sua mãe, é da sua Com certeza. tataravó, olha, gente, joga lá para trás, toda a forma e estrutura que foi como era criar filho. Também da mesma forma e estrutura de como era gerar esses filhos, enfim, nós Sim. estamos num posicionamento que, se nós ficarmos olhando para trás, para justificar como é que esses avós criaram, como nossas mães criaram, porque pensa, sua mãe fala assim, tá bom, então você fala que tem que mudar, que foi escolha minha, então deixa eu começar do zero de novo, aí você volta para a barriga dela, para ver se começa tudo de novo. Não tem jeito, não tem. O que, que tem que fazer? O que tem para hoje? Porque, pensa, vocês vão lá, nós vamos fazer essa classe, vocês vão escutar isso e vai começar a trabalhar, vai começar a absorver. Cada um aqui, ninguém, assim, a não ser que tenha alguém que aqui esteja ainda gerando um bebê, mas todo mundo aqui tem filho de todas as idades. Eu mesmo, eu cheguei no Axis e aí eu tenho um filho de 19, que vai fazer 20 agora em dezembro, eu tenho um filho de 12 e tenho uma filha de 8. E aí eu faço o quê? Eu volto todo mundo para a barriga e vamos começar do zero? Não, mas o que eu tenho para hoje? Então eu começo a mudar essa realidade a partir do agora. É do É, porque agora. se entrar na justificativa, né, Selma, é validar o trauma e o drama e não estar disposto a abrir para ver a possibilidade do que tem. É como se tem que ficar o tempo todo olhando para o passado para justificar o agora para poder ir. E se não tivesse que justificar nada, e se você pudesse simplesmente escolher, uau, o que funciona agora? Depois de a cada Qual é 10 a segundos de grandeza? novo, o que funciona agora? Percebo que esse é o caminho, Patrícia. Percebo que quando você traz, ainda tem uma energia de pegada de drama. É como se você usa esse drama como uma ponte para poder levantar a bandeira. Ai, coitado, eu sou coitada. E se você sair Tá. desse lugar, ninguém é coitada e ninguém é vítima. Nós escolhemos o pais que a gente tem, as mães que a gente tem, os filhos que a gente tem, e você escolheu passar por essa experiência inteirinha. O ponto é que talvez o que você não escolheu abrir mão é um ponto de vista do passado que está fazendo você entrar em sofrimento, dor, e que faz com que você fique eternamente dentro de uma espiral. Porque você quer uma solução, você não está indo para a criação do que isso poderia ser. Desculpa, Selma, percebi te falar. Não, Perfeito, obrigada. cara, Foi perfeito. É isso, é perfeito. isso, é isso, é isso, é isso. É exatamente isso. Fica no Obrigada. looping, sabe? É o tempo todo de Uhum. looping, de justificativa, sabe por quê? Aí nós queremos falar, então tá, então vamos começar. Vamos começar. Então, a minha mãe fez assim, 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 assado comigo. Mãe, ó, foi uma escolha. Foi uma escolha sua, você fez assim comigo e por isso que eu sou assim hoje. Ah, a gente é assim mesmo, né? A fruta, às vezes, é aquela historinha, a fruta não cai longe do pé. A gente não usa essa Meu frasezinha? pai falava isso para mim toda hora. A fruta não cai longe do pé, né? Seu pai falou isso para mim lá no final de semana. A fruta não cai longe do pé. Então, o que significa isso? Quer dizer que nós não temos direito de escolha? Nós temos direito de escolha. Nós temos como fazer a coisa diferente, mas nós temos aqui dentro tudo aquilo que foi feito conosco lá atrás. Aí, quando nós chegamos no Axis, o que nós começamos a fazer? Destrói, descria, destrói, descria, destrói. O tempo todo, e vai recriando, e vai estruturando isso, Criando. né? E cria, e aí pensa, e como o Douglas falou, é a cada 10 segundos, é a cada 10 segundos. Nossa, então quer dizer que a minha mãe, ok, o jeito que ela fez, tá tudo certo.
tá tudo certo. É o que ela tinha para hoje, pode ter certeza que ela tentou fazer o melhor dela. Era o que tinha. E agora, o que você faz com isso? Não é o que a sua mãe fez e aí você é fruto disso tudo, mas o que você faz com o que a sua mãe fez com você. Aí Então, é quer dizer escolha, que né? Ficar na crítica e no julgamento, né? Acaba sendo te prendendo. É que eu também fui, tipo, mesmo os filhos que se libertaram, eles saíram na base do julgamento. Então eu ouvi muito, mãe, você mente demais. É assim, são coisas que ficaram. É que eu, um pouquinho diferente, assim, talvez a geração da minha mãe, eu, por exemplo, eu escuto os jovens, eu também sou professora de educação, e eu sei que eles percebem as coisas no instante, né? Então, quando eles falam de mentira, e eu, inclusive, estou ensaiando para sair da educação, porque eu percebo que eu não estou lá de corpo e alma, né? Então, assim, é muito mais valioso eu sair de verdade. Para eles, tanto faz se eu tiver, se não for eu, a professora vai ser outra, de certa forma. E seria muito mais é, honesto essa não classe estar lá do que estar lá, às essa vezes. classe traz muito a autenticidade. Você tem que ser autêntico, porque a criança pensa o seguinte: ela acabou de chegar nesse planeta, mas ela é um ser infinito, como eu, como você, como todos nós. Ela só está num corpo pequeno. E a capacidade que eles têm hoje, eles já vêm já pronto de fábrica. Eles têm uma percepção muito grande. Então, ser autêntico, ter essa condição de realidade, né? Eles captam mentira? Pelo amor de Deus, né? Claro, e captam muito, muito, muito essa mentira. Nós captamos isso, né? Nós percebemos às vezes a pessoa está falando, né? Como dizia aquele ditadozinho que teve uma época que virou um meme, é verdade esse bilhete, né? Então a pessoa fica contando e ali forçando para você acreditar. A gente olha para a pessoa, dá aquela sacada no olhar, assim você fala, tá mentindo, né? E se nós fazemos isso, a criança ela faz muito mais, porque a criança não tem julgamento. Não tem recebe barras de uma criança. Olha o que acontece na sua vida. Pede para uma criança botar a mão no seu pé ali, ó, e fazer saída pela esquerda do cenário. Olha o que acontece na sua vida quando isso acontece. Porque eles não têm julgamento. Eles não têm nenhum tipo de julgamento. Fala, Rô. Fala, Dô. A Ô, Gabriela falou que ela foi muito criticada por nunca deixar a minha sua amada unicórnio numa caixa. Sempre, desde pequena, deu muito espaço para ela escolher. Quero que ela seja ela mesma, não mexer com a personalidade nem a autenticidade. Uau, isso é sim. realmente incrível. Ela antes falou que também é Olha, educadora. E, até expande. e aí tem a Muito minha bom. que ela falou que aqui em casa acabo fazendo o que é leve. Mas o marido não crê em Axie, às vezes os dois dão tilt aqui e eu fico na pergunta, como pode melhorar? Tem dias que eu fico doido e até choro. É. Outra coisa, por isso que eu já comecei falando que essa classe bagunça a cabeça dos pais, né? Porque outra forma estrutura. Pai e mãe tem que falar a mesma língua, tem que os dois estar combinandinho. Só uma pergunta, não são dois seres infinitos que escolhem a cada 10 segundos e têm direito de escolher? Vocês podem ter acordos juntos, acordos. Então, acordamos tal e tal coisa. Esse acordo é imutável? Não, ele é um acordo que daqui a pouco você pode mexer nele de novo. Mas os filhos sabem qual é a personalidade de um e de outro. Sabe que o pai às vezes é mais falante ou menos falante, a mãe mais falante ou menos falante. O pai é introspectivo, a mãe é toda extrovertida e tudo mais. Eles sabem, eles sabem. Por que que a criança, quando ela quer uma coisa, ela pede para a mãe? E quando ela quer outra coisa, ela pede para o pai? E quando ela percebe que a mãe não vai dar, ela já saca o pai, né? Então, essa jogada, por que que eles fazem isso? Vocês dois estão falando a mesma coisa, ó, não pode, sei lá, tomar sorvete, porque vai ficar resfriado, X, né? E aí a criança faz o quê? Ela vai dengosa para um. Ela não pega e fica, pai, mãe, olha para mim, pai, mãe, olha para mim, pai, mãe, me dá sorvete, pai, mãe, me dá sorvete. Não, ela vai para um, ela fica, Ela mãe, vai para os avós. ela vai para os avós, Os vai, vou dar tudo para as crianças. vai. Olha, pensa a avó que estraga neto, gente. Daqui a pouco ela tá indo para a Alemanha comigo. Pensa uma pessoa que estraga a criançada, é vó, né? Oh, Mas eles têm o direito de fazer isso também. Eles têm, né? Fala, Dô. é, e, e
essa estrutura dessa classe, então, é esse empoderamento do pai e da mãe entender, só para a gente recapitular um pouco aqui, Sim. porque para mim também A eu nunca gente fiz vai essa indo classe, em para ver várias nuances. tudo que a gente falou aqui. Então, basicamente, trazer esse empoderamento para a criança e perceber o quanto dos padrões que a gente está rodando, do que foi dito, do que a gente comprou como real, do que essa Isso. sociedade traz. E aí, então, esse curso ele traz esse empoderamento para você, é isso, de perceber como você e teu filho pode funcionar além do que as coisas estão aí fora dizendo, é isso? Isso. É isso mesmo. É você entrar num outro campo, numa outra realidade com seus filhos de conscientização e direito de escolha. É você trazer os seus filhos ao empoderamento, independente de que circunstância está fora desse ambiente seu. É você ter um ambiente saudável com o teu filho, onde ele também você pode ter marcado de brincar com ele e ele simplesmente falar que não está afim. E aí você não ficar culpada por isso. É você ter um adolescente que fica cobrando a tua presença. A hora que você chega, ele se tranca no quarto ou fica no celular. E aí você combina com esse adolescente, ou seja lá que idade for, em que momento é bom para um e para outro, porque às vezes o momento que você acha que é bom falar com ele, de repente é no final do dia, ele está péssimo. E ele quer falar com você de manhã. Então, enfim, essa classe, ela traz esse empoderamento para o pai e para a mãe, né? De como parar de pensar nessa realidade que pai e mãe tem que fazer tudo certinho, que não pode errar, o que os outros vão pensar. Esse o que os outros vão pensar, a gente me tira do eixo, assim, sabe? E o quanto foi importante eu catar o que os outros vão pensar e jogar na lata do lixo para poder começar a empoderar os filhos. Então, essa classe faz isso mesmo. Ela traz você para se empoderar os seus filhos a fazer escolhas conscientes. Sai de toda a forma e estrutura que você aprendeu até hoje, seja na sua educação ou no que os outros falam, o julgamento que tem social e do local que mora, enfim, geral. Ótimo. E como é que vai ser, né, Selma? A gente vai ter a classe de 2 horas. Você quer explicar isso um pouco para as pessoas também? Isso. E as possibilidades que tem, a que a gente vai ter e as que tem também para quem quiser mais para o futuro? Isso. Nós vamos ter agora, vai ser uma classe introdutória de 2 horas, né, trazendo um apanhado geral. É uma pincelada de tudo isso que nós estamos falando, explanando um pouquinho mais, tem outros temas também, tudo seguindo nessa condição de ter uma degustação, sabe, de como é isso, de como é ter esse empoderamento. Então, agora nós vamos fazer a introdutória. Já para fevereiro, eu acredito que eu vou estar trazendo ali para o Espaço dos Meninos, porque eu volto em fevereiro para o Brasil, a classe de um dia, que é da continuidade. Assim como tem a classe de entidades que você faz lá introdutória e depois você faz 2 dias, essa você vai fazer a classe introdutória e depois a classe de um dia, né? Tá. Eu ainda não sei de verdade, porque é uma classe bem nova do Axis, então praticamente não tem ainda pessoas trabalhando nelas, pelo menos aqui não é do meu conhecimento, né? Brasileiras, eu sei que tem muitos brasileiros e eu quero que muita gente se interesse por essa classe, porque é incrível, mas não acredito que nós ainda, não sei se nós temos aqui a classe de 2 dias, isso vai ser mais para frente, mas de um Tá. dia, em fevereiro, eu vou estar trazendo. Tem que ter feito a introdutória para fazer a de um dia? Tem, Ótimo. tem. Outra pergunta, pode ser presencial e online? Eles não me confirmaram ainda, já confirmaram o presencial, eu estou esperando a equipe do Brandon me confirmar se eles permitem Se é uma... online. Eu acredito que até segunda-feira no máximo, porque eu pedi urgência, eu falei que a classe ia acontecer, para eles trazerem isso. Tá. E o valor, Selma, você pode falar para a gente? Passo. O valor dessa classe, eles passaram em dólares, que é $75. Eu conversei com a Merícia, acho que para nós fazermos a conversão, porque Deixa eu ver aqui já. isso, já veja, é $75 o valor dessa classe introdutória. E qual que tem pré-requisitos? Não, a introdutória não tem. Não tem nenhum pré-requisito, até a de um dia também. É Só que geralmente são pais ou educadores que fazem essa classe, né? Então, para poder ter essa explanação, gente, é incrível, assim. Não, quando eu fiz, tinha educadores levando isso para as classes deles de aula, é incrível.
E então, aqui eu olhei, dá R$ 315 a classe introdutória, tá? Então é isso, introdutória R$ 315 no Brasil. Isso. Então tá, aí a gente vai confirmar. Quem quiser entrar, eu mandei o grupo do WhatsApp aqui. Aí pode entrar. Aí a gente vai passar mais informações se eles vão autorizar fazer presencial e ao vivo ao mesmo tempo. Ou se não, qualquer coisa a gente faz essa presencial e já solta uma data online para aquelas pessoas que não vão poder estar presencial aqui. Eu vi que tem bastante, no começo eu perguntei de onde o pessoal era, eu vi que tinha gente de bastantes lugares diferentes. E aí, como seria, né, reunir todo mundo aí que está querendo interessado nisso. Mas provavelmente, quem sabe se eles autorizar fazer ao mesmo tempo, já resolve tudo. Eu tô na torcida, mas eu tô na torcida para ser, tanto faz, presencial, ao vivo ou online, para chegar a todo mundo, assim, expandir mesmo, expandir. É incrível você ter um filho que escolhe, sabe? É um filho que faz, e aí tem o maior julgamento que tinha quando eu estava lá na classe do Brandon, e as mães traziam, e nós trazemos, né? Era assim, tá, se eu começar a deixar o meu filho escolher, não vai virar uma bagunça? Porque aí é festa da uva, né? Ele pode escolher o que ele quer, se ele não quiser estudar, aí vai virar uma bagunça, na minha casa eu não quero isso. Não, não vira, gente, não vira. Porque assim como o pai do Douglas falou para ele, olha, quem você escolhe ser? O cara que carrega ali ou o cara do ar-condicionado? Foi naquele momento, ele escolheu o cara do ar-condicionado. E aonde está o Douglas hoje? Com muito ar-condicionado, graças a Deus, esse calor. Com muita facilidade, alegria e glória, né? Então é isso mesmo, né? Então aquela frasezinha, né? Quem tem os fio branco assim, mas o Douglas não tem, mas ele vai saber dessa frase também. Aquela história assim, não dê peixe para o seu filho, dá vara, ensina ele a pescar, né? A tradução do Axis é isso, pais conscientes criam filhos conscientes. Empodera o seu filho a ele ter direito de escolha e saber como escolher. Então, é incrível, é uma classe apaixonante, muito, muito bom mesmo. E é isso então, gente. Quem tiver interesse, chama eu ou a Merice. Prefiro que vocês chamem a Merice. Ei, Merice, já caiu para você, Merice. Ela manda o WhatsApp para vocês e o link. Na verdade, eu vou disparar em todos os grupos que a gente está aí depois o link do WhatsApp para as pessoas entrarem e a gente poder passar a informação. Gratidão, Selma, pela sua gentileza de trazer essa consciência para a gente, abrindo mais possibilidades aí para a gente criar uma nova realidade com os filhos, com os pais. E querendo ou não, a gente também é filho, né? Todo mundo aqui filho por mais que não tenha pois filho. Eu estou aqui na casa da minha mãe também, aqui no Brasil, então é incrível, é muito incrível trazer essa realidade de uma forma tão diferente, tão leve, tão fácil, que é tão fácil que você vai falar, não é possível que eu não fiz isso até agora, não é possível. Então é isso, gente. Um beijo, que agora eu vou começar meu curso aqui também. Gratidão, Thelma. Parabéns. Beijo, gratidão a todos, gratidão, Dom. Tchau, tchau, gente. Conversar. Escuta.